Como um método que tem mais de 100 anos pode garantir que a sua empresa continue melhorando dia após dia? Será que isso é verdade? Essa e outras perguntas a gente vai responder hoje no Conversa de CEO. O meu nome é Roberta Antler, eu sou a líder do marketing do EAG. E o meu nome é Rogério Valentim, eu sou o CEO do EAG. Valeu? Valeu. Todo mundo já sabe disso, não precisava ficar falando, né? Rogério, vai, Roberta. Vai lá, Rogério, conta pra mim, qual é que é a tua história com o PDCA? Tu já deve ter feito muito a PDCA, já deve ter aplicado muito PDCA, né? Me conta, como é que tu vive com o PDCA? Pô, a gente tava conversando aqui no bastidor antes de começar. Cara, honestamente, eu não lembro desde quando que eu uso o PDCA. Na verdade, eu não me lembro de não usar o PDCA para fazer gestão. Vou te falar, eu não sei exatamente, eu não sou bom de decorar nome e data, mas eu sei que o PDCA tem mais de 100 anos mesmo que existe. Sei que foi uma pessoa que inventou, outra que disseminou e tal, mas PDCA, gente, para resumir aqui, é arroz com feijão. A gente tem falado muito de fazer arroz com feijão. A gente tem falado muito de fazer arroz com feijão Comandante, bem feito, né? Olha só, PDCA é igual fazer o melhor arroz com feijão do mundo. Não tem nada de especial. É arroz, é feijão e é um temperinho e você faz com amor e carinho e funciona. A minha história com PDCA é a seguinte, Roberto, depois que eu pus PDCA na minha vida, poucas vezes a gente não bateu meta. Então, se você organizar suas metas, organizar a estratégia de mês, a gente usa PDCA mensal. Se você organizar isso e escalar pro mês, eu aposto que os seus números vão mudar completamente, a sua gestão vai mudar e você vai experimentar uma coisa. Vou começar entregando o jogo aqui. Falou, Ali? Pode? Vou entregar o jogo aqui, ó. Bora. O que eu vi aqui de PDCA acontecer na minha vida? Esse é um hackzinho que eu entrego e não tem bala de prata, não tem mágica, é operação. O que eu aprendi ao longo do tempo, né? Fazendo o PDCA e trazendo o time para produzir o PDCA junto comigo. Então, eu pegava o time de gestão e a gente falava, vamos fazer nosso PDCA, vamos fazer o planejamento, depois a gente checa o que foi planejado, né? A gente executa, aí a gente checa, a gente toma uma ação, certo? É isso, é um ciclo tão básico, não tem nem o que ensinar aqui. Então, em momentos de planejamento, eu tava contando pro Ali aqui da produção, em momentos de planejamento, você traz o time todo, certo? E aí a gente fala, onde a gente quer chegar este mês? Porque a gente sempre olha pro fim do ano, mas a gente fala, esse mês aqui, onde a gente vai chegar? Nós vamos chegar aqui, tá bom. Então, separado por time, conceito de um time só, que a gente sempre fala, né? Então, a empresa toda é um time só que cada time é uma engrenagem. Tá bom, aí, o que tem que acontecer em operação pra gente chegar onde a gente tem que chegar? Aí você pega a operação dividida em 3, 4 etapas, cada líder de uma etapa diz, eu vou fazer isso aqui. Aí o outro líder vem e fala, eu vou fazer isso aqui. Aí no meu planejamento é isso aqui. Aí vai pro comercial, olha, nós vamos fazer assim, e aí na outra área nós vamos fazer assim. Aí quando o você P do soma, PDCA o P tá sendo feito. planejado junto com o time, certo? O que eu comecei a perceber? Eu ia para uma reunião eu me planejava para ir e pensando, eu vou pedir pro comercial isso, eu vou pedir pro marketing aquilo, eu vou pedir pra operação aquilo, e eu vou pedir lá pro pessoal de manutenção aquilo outro, TI. E aí quando eu chegava, que eu colocava as pessoas para apresentarem o que elas iam fazer, Ali, que é aí que tá o segredo que eu tava te falando, o que eu percebi? Eu ia pedir uma coisa e a pessoa estava me ofertando algo melhor do que o que eu ia pedir. Eu falei, quer saber? Eu vou ficar quieto. Eu vou esperar as pessoas falarem primeiro. Né? Minha mãe falava, boca fechada não entra moscas. Então eu aprendi que não deixa a mosca entrar, fica na sua. Então eu fico quieto. Comandante, olha, esse hackzinho aqui é poderoso. Se você se preparar para fazer a reunião de PDCA com o seu time e o time souber o que você tem que fazer no mês e você deixar o time fazer a oferta do que ele vai entregar para você, eu aposto com você que você vai perceber que o seu time vai oferecer algo um pouco maior do que o que você estava esperando. Roberto, eu vivi essa experiência durante o resto do tempo. Anos. Depois que eu comecei a olhar, então assim, por exemplo, a gente faz documento, né? Então eu queria pedir, nós vamos produzir X documentos, porque X já tinha na cabeça, né? Num ticket médio X, num volume X, a gente faz o faturamento Y. E aí eu pensava, vou chegar lá e vou falar pros caras que a gente tem que fazer tantos documentos. Não, eu fiquei quieto. A área 1 ofertou 200, a área 2 ofertou 250, a área 3 é 300 e tantos, e não sei o quê. Quando eu somava, dava mais do que o que eu tinha pensado. Depois que eu aprendi isso, eu aprendi a força do ser humano. Uma coisa é o ser humano querer atender o teu pedido.
Outra coisa é o ser humano oferecer uma coisa, você aceitar e ele te entregar. A força e a energia que ele coloca na entrega do que ele te prometeu é maior do que a dedicação que ele teria para entregar o que você está pedindo para ele. É do ser humano, né? Então, se você pedir para explicar, mas por que acontece isso? Eu não tenho formação em psicologia nem nada. Eu só conheço o ser humano observando. E o ser humano entrega mais quando ele promete do que quando ele se compromete. Porque quando você pede, ele faz um compromisso com você. Mas quando ele promete para você, parece que é um compromisso mais forte. Ele se comprometeu com ele. É uma questão de honra. Foi ele que falou para você que ele ia fazer. Não, e partindo do princípio que quando uma pessoa te faz uma proposta, ela te diz que vai te entregar algo, ela tem plena capacidade de te entregar aquilo. Então, que bom que é quando é mais, quando é além do que tu tá esperando. Né? Exatamente. E aí, talvez a gente tenha algum questionamento assim, mas e quando ele fez uma promessa que não era bem aquilo? Aí você põe em discussão. Uhum. Por isso que chama PDCA. E o P é de planejamento. Uhum. Então, se eu tivesse numa expectativa que você vai me prometer para segunda-feira um prazo, né? Que você tá lá no marketing, né? Vamos falar, você vai me prometer 60 leads por dia. Vou trabalhar uma hipótese qualquer aqui. Então, porque eu sei o que precisa. Chegar que você falar 55 e falar, puxa, Roberta, mas olha só, 55, se a gente fizer uma conta final aqui, na conversão que a gente tem e tal, não vai dar. Aí você vai falar, então espera aí. Aí olha, tal. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Vou ver o que eu consigo fazer. Você faz uma conta e fala, não, tá bom, eu me comprometo com 60. E aí você vai me fazer uma nova promessa. Sim. Então, essa condução, comandante, é importante, né? Colocar o time, para o time trabalhar com você no pensamento para a solução do que você quer fazer. Em geral, o que eu vejo, Roberto? Papo de CEO, né? O CEO já chega e dá as soluções para as pessoas e aí espera delas que elas falam, tá bom, amém. Eu não acho que esse é um bom caminho. O caminho é envolver as pessoas no processo para que elas tragam a solução daquilo que a gente vai trabalhar. E aí o papel do CEO é aquilo que eu falo, né? Ele vai ser guardião disso, né? Ele vai ser orientador. A gente gravou podcasts ontem aqui e aí a Claudine falou para nós, né? Estar no mar sem bússola ou com bússola, né? O CEO tem que ser a bússola, o cara que dá o norte e vai, mas envolve as pessoas no trabalho. E eu acho que através do PDCA eu aprendi muita coisa sobre envolver as pessoas no trabalho. Aglutinar, Roberto. Lá vem ele com a palavra dele. Mas eu quero um exemplo prático do PDCA, porque tu me passou agora uma experiência tua, que tu teve, né, com um sentimento, mas eu queria muito que tu me trouxesse os 4 passos, né, do PDCA, e alguma coisa que tu, ou enfim, as tuas empresas conseguiram desenvolver graças ao PDCA. Tu consegue resumir isso para nós, de alguma forma? Claro, eu já usei PDCA para desenvolvimento, mas o que a gente usa muito mesmo, assim, ó, o tempo todo, são as reuniões para organizar a meta que envolve os times. Como na Luma a gente tem muitos times, né? Então você pega a operação, são 5 times de operação. Aí você pega o comercial, 2 times comercial. Então, para a gente envolver todo mundo na meta, a gente usa o PDCA. Por incrível que pareça, a gente usa o PDCA para organizar a meta. Então, o que a gente faz há muito tempo e há muito tempo dá certo? A gente traz um PDCA, então a gente vai fazer o planejamento. Primeiro ponto do planejamento, eu deixo claro qual que é o objetivo e a meta do mês. Então a gente começa explicando aí o PDCA, né? P de planejamento. De planejar. De plan, e aí de plan. O termo em inglês, né? Plan e significa planejamento. Então, qual que é o planejamento? A gente vai se planejar para atingir a meta. E aí, como a gente faz? Gente, comandante que tá ouvindo aí, você pode adaptar isso aqui, tá? Eu vou dar só um exemplo. Então, no planejamento, então a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente vai se planejar para chegar lá. Seria como olhar o mapa. O que a gente faz, Roberto? A gente dá uma olhadinha pro passado e entende como a gente fez as coisas no passado. No passado. Então, a gente tem X clientes, cada cliente tem uma média de tanto. Se a gente operacionalizar isso daqui com aquela soma ali e tal. Então, cada líder de equipe vai olhar aquilo que ele já fez, o que tem planejado, a gente envolve o cliente, habituou-se a envolver o cliente no processo, porque no caso da Luma é recorrência, então você pode conversar com o cliente e buscar, cliente, o que você tem planejado aí para esse mês? E aí você volta com a informação, aí você se planeja daqui também.
Sim. Então, a gente vai fazendo conta, planejando, entendendo. Então esse daqui vem daqui, esse vem daqui. Puxa, esse mês eu não tenho tanto volume quanto eu tinha o mês passado. Aí vem o líder da outra equipe. Olha, mas eu falei com o cliente X e para esse mês... Acabei de receber uma mensagem aqui. Olha, nós vamos resolver o problema do cliente A porque o cliente B acabou de ligar falando pra gente se preparar que vem uma demanda. Mas o time tava trabalhando nisso. E o time todo tá trabalhando no mesmo planejamento, no caso que é da meta do mês. Exatamente. Exatamente isso. Aí eu vou explicar por que eu falei esse pontinho agora. Então, planejou, certo, Roberto? Chegamos no número, chegamos na quantidade de pessoas, chegamos no que a gente vai precisar do financeiro. Sabemos o que a gente Aí nós temos o time financeiro falando e explicando da onde que vai fazer captação de dinheiro, se vai precisar de captação, se não vai, como que a gente vai fazer o planejamento de resultado financeiro. Planejamos. Qual que é o próximo passo? Todo mundo sai dali sabendo exatamente o que tem que fazer, porque eles sabem as atividades, conhecem as atividades, aí eles vão cascatear para as equipes. Porque quem está fazendo esse planejamento são os líderes. Sim. Voltou, cascateou para a equipe, nós vamos começar a trabalhar. A gente PDCA, entra no D. No D de do. Do PDCA, que é do, ou de fazer. né? Então, aí vai para as equipes. Aí as equipes começam a produzir dentro daquilo que a gente esperava. Aí tem a letra C, que é o check. Check é fazer uma checagem. É o verificar, né? Isso aí. Olhar para o número que a gente está atingindo. E aí, a gente está no caminho? Como a gente faz o PDCA mensalmente, a gente tem que bater essas métricas todas as semanas. E a gente faz o PDCA lá, a gente chama PDCA quinzenal. Porque a cada 15 dias a gente volta pro PDCA. Faz uma análise. Que é, depois do D tem o quê? É o A. Tem o A, de ação. De ação. E aí, esta ação não é a mesma ação que fazer. Você verificou, né? Então, é o P de planejar, do de fazer e o check de checar. Então, na quinzena, a gente para e faz a checagem do dado. Equipe 1 tá dentro, equipe 2 tá dentro, financeiro tá dentro e tal. Equipe 4, é medir os resultados. Tá 20% para trás. Aí o que a gente faz? Aplica a ação. Qual que vai ser a ação para a equipe 4 que não tá atingindo? Então a gente vai entender o que a equipe 4 não conseguiu fazer. Foi um furo de operação? Não foi. Aqui, na verdade, teve uma sazonalidade com o cliente, a gente não conseguiu. Aí vem o time 2. Gente, vocês não conseguiram, mas eu tenho um negócio aqui que não estava programado e vai cobrir a diferença de vocês. Entendeu? O poder de um time só, um ajudando o outro. O PDCA, ele busca garantir a excelência do plano que foi criado lá acontecer, no início, né? Porque Exatamente. líder que é líder bate meta com o time fazendo o que é certo. E o que é certo é trabalhar com o time. Mas olha o interessante aqui, Roberta. Olha como as coisas se encaixam e como começa a fazer sentido. Então, a equipe 1 tem algo a mais que não estava previsto. E a equipe 4 tinha menos do que o que tinha previsto. Logo, na equipe 4 sobrou força de produção e na equipe 2 faltou força de produção. Aí, como que a gente ajusta isso? Esse excesso de volume vai ser produzido pela equipe 4. E aí, tudo se encaixa. Não vai faltar mão de obra para entregar, não vai faltar o volume que precisava. E aí, no final da linha, quando a gente vai fazer o check de novo, a gente bateu a meta. Bateu a meta. PDCA, gente, puro e simples. O melhor arroz e feijão em técnicas de gestão que eu conheço. Tem muita coisa de técnica de ferramenta de gestão que a gente faz. Mas o velho e bom PDCA. Se você estiver fazendo sua meta, PDCA. Se você estiver planejando o seu ano, PDCA. Se você estiver enfrentando uma crise. A gente falou aqui de crise. Como que a gente enfrenta a crise? PDCA. O PDCA é um bom método e bom PDCA. Aplicar. Exatamente. E na verdade tu pode usar para tudo, para projetos que tu tá começando na tua equipe, na tua empresa, né? Beleza. Então a gente já entendeu que o PDCA é uma ótima ferramenta. A gente já falou sobre como a gente pode fazer, o que significam as siglas, né? Mas aí tu falou que na Aluma vocês fazem de 15 em 15 dias, né? E depois a gente chama de roda o PDCA. Então, a gente roda o PDCA a cada 15 dias. A cada 15 dias. E aí, depois que tu concluiu esse ciclo, né? Que no caso da tua empresa, ele acontece de 15 em 15 dias. Acabou? Claro que não. O que acontece depois? Acaba o mês, certo? Aí a gente bate meta. Aí a gente comemora no dia 31. Em torno depois das 10 horas. O que a gente faz na segunda-feira de manhã? Depois da sexta que bateu no dia 1º?
roda o PDCA do próximo mês. Às vezes não dá certo de ser no dia 1, mas no dia 2 e tal, porque a empresa não para, faz aqueles ajustes finos que faltou para concluir e tal. E aí, o mais rápido possível. A gente não deixa de passar do terceiro dia, pra gente não perder o tempo de começar a executar sem planejar e aí colocar esforço no lugar errado, investimento no lugar errado, mão de obra no lugar errado. Aliás, nenhum tipo de esforço no lugar errado. Então a gente começa o mais rápido possível rodar novamente o PDCA. E o C do PDCA, ele é muito importante, né? Porque ele é a parte de recalcular a rota. Né? A parte de entender o que está funcionando, se não está funcionando alguma coisa, ajustar. E às vezes, como tu falou mesmo nesse exemplo que tu deu, dentro do time, você tem solução. Exatamente, tu já tem uma solução ali só para fazer algum ajuste, né? E se não tiver dentro do time, sabe o que a gente já fez também? Olha que legal, comandante. Aí tava faltando, não chegou o volume e tal. Departamento comercial dá uma visitada nos clientes. Isso é um olhar de fora para aquela coisinha que você podia ter feito e não fez? Manjale. Aí você não fez, né? Aí tá dando erro lá. Você percebe que não vai funcionar, mas você tem 15 dias de tempo ainda. Aí a gente põe o comercial. Vamos ligar pros clientes? Vamos ver o que tá. Vamos ofertar alguma coisa que o cliente que normalmente deveria comprar não tá comprando? Às vezes é uma ação que pode ser pequena, né? Mas que salva o mês de uma empresa. Salva o mês de uma empresa. E aí você descobre, né? A gente gravando podcast falou muito de restaurante, que o restaurante não oferece e tal, né? Hoje a gente vive uma experiência, inclusive, né? O menino experimentou a pimenta lá, uma delícia e tal. Não tem a pimenta sendo ofertada, ele descobriu que lá vende. Caramba, o garçom podia estar ligado, vendo. Pô, esse cara gosta de pimenta, pede a pimenta. Eu vou ofertar pra ver se ele não quer levar a pimenta daqui. Se ele não quer, exatamente. Lá na empresa é a mesma coisa. Quando a gente tá fazendo o PDCA, a gente tá olhando pro que não tá sendo ofertado. E a gente cobra do comercial. E aí? E aquela consulta X? E aquele orçamento que tava lá sendo visto? Pô, e aquele número X que o cliente prometeu que a gente tinha que se preparar? E aí? Então a gente acaba descobrindo que tinha alguma vendinha que dava para ter sido concluída e não foi. Às vezes e a gente faz esse processo. A tua meta, né? Exatamente. Então a importância do acompanhamento. E me diz uma coisa, aí agora a gente falou muito de PDCA, mas eu sei que existem 1000 ferramentas que a gente pode utilizar para fazer toda essa gestão, essa organização da nossa empresa. Tem alguma ferramenta que tu indica, Rogério, que tu aplica nas empresas para complementar o PDCA, para ajudar o PDCA? Tem sim, Roberta. Além das ferramentas de gestão de gente, tipo one-on-one, treinamento. Eu não sei se treinamento é uma ferramenta para todo mundo. Para mim é. É uma ferramenta. Se tem uma ferramenta que funciona na empresa, é treinar time. Se você não treinar o seu time, não desenvolver com o seu time os processos e as habilidades que eles têm que ter, a chance é que nem fazendo PDA as coisas vão acontecer. Porque time tem que estar treinado, tem que estar preparado. O time tem que saber fazer esse processo do PDCA. Você precisa treinar ele no PDCA. Precisa treinar ele no campo de batalha dele para ele chegar no PDCA e trazer informações consistentes do que tem que ser feito. Realmente o que precisa, né? Exatamente. Então, treinamento. Se treinamento pode ser chamado de ferramenta, é uma grande ferramenta. Treinar e preparar o seu time para acompanhar com você o que é necessário para fazer a ferramenta PDCA funcionar. Inclusive, treinar ele no PDCA. Sabe onde é que tem esse tipo de treinamento? Na UniAG. Na UniAG tem, é verdade. Comandante, já que a gente está falando de PDCA, eu queria te falar que aqui no programa EAG, a gente usa PDCA na metodologia, a gente ensina PDCA e a gente se aprofunda muito nesse tema. E se você ficou interessado em conhecer mais sobre a ferramenta PDCA e outras ferramentas de gestão que a gente tem aqui no EAG, eu vou convidar você a clicar aqui no link da descrição do vídeo e se inscrever para o programa EAG. Você clicando no link, um especialista da gente vai entrar em contato com você e você vai ter maiores informações. Aqui no programa EAG nós já treinamos mais de 6.500 empresários que acreditaram no processo, fizeram o programa e tiveram resultados em suas empresas. Então eu espero que você venha aqui, dê um voto de confiança pra gente e participe também do programa EAG para buscar o resultado que você precisa na sua empresa. Então, além disso, o que eu indico aqui? Tem uma ferramenta que eu gosto muito. A gente tem um lance que chama MASP, né? Metodologia de Solução de Problemas. Metodologia ágil para solução de problemas. E ali tem diversas ferramentas para você identificar e solucionar problemas. Eu particularmente, eu não sei se a gente tem aqui dentro do nosso tempo como explicar a ferramenta de ponta a ponta, mas o comandante pode pesquisar, é super simples. Tem uma ferramenta que a gente usa muito, que o nome é Pareto. Dai, fotografa aí que eu vou fazer o desenho que você me cobrou, hein?
O que é um Pareto? É a gente buscar o problema na causa raiz. Eu vou pedir para a produção aqui depois colocar uma explicação de Pareto aqui, que eu não sou tão ligado em data, prazo, fatos históricos, mas a gente coloca aqui para o comandante. Mas o que acontece, né? Quando você tem um problema lá, que nem aquele que a gente teve do comercial, e a gente não ia ter o volume necessário, a gente identificou um problema ali, um cobriu o outro e tal, mas vamos supor que isso esteja acontecendo todo mês. Por que a gente não está conseguindo atingir? Então a gente vai usar uma ferramenta para entender uma causa raiz. E nessa causa raiz, a gente pode... o primeiro ponto que a gente tem para identificar é que a gente pode ter 4 problemas acontecendo. Aí você fala, vou tratar os 4 problemas. Não vai. Isso não é verdade. O que você tem que fazer? Colocar quantas vezes você teve cada um dos 4 problemas. E aí você vai descobrir que 80% vai estar concentrado em um. É o 80-20. Se não for isso, vai ser perto disso. Aí você vai ter um gráfico assim, mais ou menos assim, né? Problema 1, problema 2 e problema 3. É uma crescente. Não sei se na câmera dá pra ver. Você vai ter um gráfico parecido com isso aqui, ó. Produção, depois se puder colocar o desenho, vai ser legal. E aí, o que você faz? Ó o segredo, hein? Vou falar um negócio aqui que ninguém sabia. Vai pegar o maior problema que você tem e vai tratar um problema só que ele é o maior. 80% do que tá te dando essa dor de cabeça, você vai tratar. Então é uma ferramenta complementar. Às vezes você descobre por que você não está atingindo o número de tratamento de sinistros que você tem e tal, porque, X% das ligações caem no mesmo minuto, aí você vai descobrir que você tem um VoIP, aí esse VoIP não funciona, você vai lá e arruma esse VoIP aqui, você tratou 80% do seu problema numa única atacada e às vezes é uma coisa simples de você resolver. E a tendência é que todos os outros se reduzam, porque o maior problema é o que estava impactando os outros. Exatamente. Né? Então, eu indico essa ferramenta aqui. É complementar aí ao PDCA, porque no PDCA você pode encontrar problemas. E é uma ferramenta de solução de problemas. Então, é a que eu mais gosto. Mas aí tem outras. Tem outras também. Tem Ishikawa, 5W, 2H. Mas eu gostei muito do que tu tocou no ponto dos treinamentos. Né? Agora, treinar o time para fazer um PDCA, aplicar um PDCA é muito importante. Eu acho que é o básico, né? De volta... pro arroz com feijão. Eu acho que a gente vive numa era de informação. Eu fico olhando pro Ali ali, porque o Ali me dá o positivo aqui, mas eu discuto muito. O Ali é intelectual, né? É gostoso falar com ele, né? Falar com ele. E a gente tem falado muito de algumas coisas, com o tanto de conhecimento que se tem disponível hoje, o acesso à informação, as pessoas estão cada vez buscando coisas mais mirabolantes, mais mágicas, mais profundas. As pessoas estão tentando fazer as coisas muito diferentes. Muito complexas. Sendo que não se sabe fazer o básico. Estão colocando o telhado antes de construir a casa. Exato. Então, o que a gente tem provocado muito aqui? E a gente tá nessa missão aqui, certo? Tá aqui dentro do EAG, a gente tá nessa pegada do feijão com arroz feijão com arroz bem feito. Vamos repetir isso muito pra vocês. Comandante, vocês vão ouvir muito a gente falar isso. Então, assim, pra que eu vou inventar ou criar e não sei mais o quê? O cara não tá nem definindo qual é a meta dele. O cara não tem claro na cabeça qual o objetivo dele com a empresa. Exato. E aí nós estamos ensinando o cara a fazer o OKR. Para mim não faz o menor sentido. Vamos ajudar o cara a esclarecer aí e colocar claramente qual é o objetivo dele. Aí transformar o objetivo numa meta. Aí uma meta de um jeito simples. Aplica o velho PDCA de guerra ali. O bom e velho PDCA. O bom e velho PDCA. E o cara vai ter resultado com as coisas. A felicidade até vem. Você quer ver um empresário envelhecer e ficar doente, é não ter resultado. Nada envelhece mais um dono de uma empresa do que a falta de resultado e a preocupação com o financeiro. A empresa tem que dar resultado. E empresa dando resultado tem gente feliz. E gente feliz traz mais resultado. A energia que o empresário coloca na empresa é muito grande, né? Muito. Para investir uma energia muito grande em algo que não te dá resultado, é frustração na certa, né? Isso. E essa frustração passa. Então, simplificando mais ainda, tem o Pareto lá, se quiser pesquisar e tal, é legal, complemento o PDCA. O PDCA é uma ferramenta muito simples, muito fácil de usar. Mas, comandante, se você estiver me ouvindo aqui e me der um voto de confiança, eu vou te falar, a ferramenta que mais funciona é treine seu time. Divida com as pessoas os seus objetivos. Nossa, isso que tu falou é maravilhoso, Rogério. Divida com as pessoas os objetivos, os desafios, os problemas, enfim, como você preferir chamar dentro da sua empresa, Você vai perceber
Divida, que as pessoas têm esse soluções. fardo. Exatamente. Isso é muito A importante. gente não precisa fazer sozinho. Eu falo aqui pro time, né? Pedir ajuda é força, não é fraqueza. Ter um time pra ajudar vai fazer você forte e não fraco. Não tenha medo de pedir ajuda pro time. Não tenha medo de falar pro time onde você quer chegar. Enquanto você estiver pensando que falar pro time onde você quer chegar pode ser um problema, você tá perdendo a oportunidade de ter o time que vai te empurrar pra chegar lá mais rápido. A gente precisa quebrar essas crenças. Ele não vai te empurrar, ele vai te levar. Vai te levar, vai ser mais fácil, né? E no final você vai comemorar porque conseguiu. E a gente consegue através do time. Eu não conheço outra forma, eu só conheço a forma time. Cuida das pessoas, treina as pessoas, forma um time forte que você vai estar muito bem servido de solução para todos os problemas. Show. Rogério, amei. Puro conteúdo esse nosso... Foi legal. Ele foi bem, faz assim pra mim. Mas, gente, estamos chegando ao fim de mais um Conversa de CEO. Eu quero lembrar vocês que a gente está em todas as plataformas, né? Estamos no Spotify, estamos no YouTube. Se você gostou desse episódio, gostou desse conteúdo, deixa um comentário aqui. Compartilha, né, com seus amigos empresários também. Talvez esse conteúdo possa ajudar muitas pessoas, né? Liga no sininho, né? Tem que ligar no sininho pra você ser informado YouTube, quando sair episódio novo. Clica no sininho, né? Clica no sininho. Clica no sininho ativa e as acompanha a gente. lá. Isso aí. E é isso, gente. Muito obrigada. Até mais. Valeu.